Pessoal, bora dar uma olhada aqui em alguns poucos exercícios, porque infelizmente não temos muitos, mas que falam de dimensionamento estrutural. Começando com essa questão da FCC. O método do Índice de Suporte Califórnia, utilizado no dimensionamento de pavimentos flexíveis, possui uma grande aceitação técnica e baseia-se na determinação do ISC e em resultados experimentais, segundo os quais um solo com um dado ISC precisa sempre de metade da espessura de pavimento flexível para evitar deformações plásticas da fundação. Não, do dobro da espessura do pavimento flexível para evitar deformações elastoplásticas. Não, da mesma espessura do pavimento flexível para evitar deformações plásticas da fundação. É exatamente essa a ideia. Se eu tenho um CBR naquele solo, uma vez que eu vou ter N de projeto padrão, se eu vario o solo, mas ele apresenta o mesmo CBR, então, em termos práticos para o dimensionamento pelo DNR, ele vai sempre precisar da mesma camada, da mesma espessura de pavimento para protegê-lo. Quando eu falo toda a construção do pavimento acima dele, vai ser a mesma. Afinal de contas, o dimensionamento só depende de N e do CBR. Nós estamos falando pelo método do DNR. Por isso, sempre que eu tiver o mesmo CBR, ou ISC, eu vou sempre precisar da mesma espessura de pavimento flexível para evitar deformações plásticas na camada. Avalie as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta. 1. No método DNR, para o dimensionamento de pavimentos flexíveis, o valor mínimo de CBR que o material do subleito deve apresentar é 20%. Aqui eu trouxe até já de cara o quadrinho, né? Ora, o CBR do subleito é, no mínimo, 2%. Então, essa primeira é falsa. Um pavimento flexível será dimensionado pelo método de DNR. Há duas opções de material para compor a camada de base. Nós temos o solo cimento ou a brita graduada simples. Mantendo-se o mesmo número N e os mesmos materiais para as demais camadas, então, mantido tudo constante, é de se esperar que a espessura da base, composta por solo cimento, seja menor que a espessura de base composta por brita graduada simples. Aqui vai um conceito verdadeiro, né? Nós estamos falando de um solo cimento, que é um material mais reforçado, né? Mais resistente à penetração do que uma brita graduada simples. É um solo melhorado. Então, há de se entender que, mantido tudo constante, quando eu estiver dimensionando meu pavimento, uma camada, por exemplo, mais resistente, que é uma camada de solo cimento, vai ser mais fina, né, menos espessa, do que se eu for dimensionar com uma brita graduada simples. É o óbvio, né? Então, verdadeiro. No método do DNR, para o dimensionamento de pavimentos flexíveis, as espessuras das camadas são calculadas de baixo para cima, ou seja, inicialmente determina a espessura do reforço do subleito, depois a espessura da subbase, em seguida a base e, por último, a espessura da capa. Falso! Falso, tá? Porque eu vou, embora a construção de baixo para cima, o dimensionamento é feito lá de cima e começa, inclusive, com a definição de quem vai ser o meu revestimento. Depois eu calculo a base e depois eu calculo as demais camadas. Por isso, falso, verdadeiro e falso. Considerando o manual de pavimentação do DENIT, no que diz respeito ao dimensionamento de pavimentos flexíveis pelo método DNR, relacione a coluna 1 com a coluna 2, associando o número equivalente de operações de eixo padrão N à respectiva espessura mínima de revestimentos betuminosos. Aí, judiou demais. Queria que você decorasse as camadas de revestimento. Mas também dá para resolver pela lógica, né? Pela lógica. Quanto menos carro passa, ou quanto menos passagem do eixo padrão, mais simples pode ser o meu tratamento do revestimento. Então, veja, olha só, N menor que 6, menor do que 10 a 6, né? Que aqui no caso seria 1 milhão. N de 10 a 6 a 5, 10 a 6, e aí por diante. Veja só, qual é o tratamento mais simples? Simples, são os tratamentos superficiais. Tratamentos superficiais. Simples, tratamento superficial. Duplo, tratamento superficial. Triplo. Não fala a espessura, porque eles são desconsiderados no dimensionamento, mas são
tratamentos superficiais. Então, faz a lógica que quanto menos veículo, eu adoto o tratamento mais simples. Depois, revestimento betuminoso com 5 centímetros de espessura. Tá aqui, ó, é o segundo mais simples, então tende a ser o 2. Depois, terceiro mais simples, tende a ser o concreto betuminoso aqui com 7 centímetros e meio. Opa, agora concreto com 10 centímetros, 4. Concreto betuminoso com 12 centímetros e meio de espessura, seria o número 5. Então, pela lógica, ficaria isso. 3, 4, 5, 1, 2. 3, 4, 5, 1, 2. Essa é a tabela do método. E o gabarito, letra C aqui, faltou destacar. 3, 4, 5, 1, 2. Então, pela lógica, a gente conseguiria resolver. E por último, essa questão da FCC, que envolve mais agora, de fato, o cálculo, tá? Para o dimensionamento do pavimento flexível de um trecho de uma rodovia estadual, considere os dados e as informações técnicas abaixo. A espessura individual mínima da camada granular, seja ela base ou subbase, não pode ser, por especificação, inferior a 22 centímetros. Está dando uma regra diferente, tudo bem. Porque se eu conseguir a regra do DENIT, as camadas elas têm que ter, todas as camadas, obrigatoriamente 15. É o mínimo. Aqui está falando, não, olha, aqui na minha especificação o mínimo é 22. Lembrando que, por camada compactada, tem que ter no mínimo 10 ou no máximo 20. Então, cada vez que eu faço uma compactação, eu tenho que estar com uma camada de entre 10 a 20. Mas a estrutura total, pelo DENIT, pode ter no mínimo 15. Ele está falando aqui que, na verdade, não pode ter no mínimo 22. É um pouco mais rigoroso, não quero camada menor que 22 centímetros. Basicamente isso que ele está falando. Significa também, se você for pensar pelo ponto de vista do DENIT, que você não pode compactar de uma vez só 22. E nem pode compactar também de uma vez só menos de 10. Então eu faço 11 e 11, duas camadas compactadas. Ou faço 10 e 12, também está respeitando os limites do DENIT. Tá ok? Isso se a camada tiver exatamente 22 centímetros. Bom, deu N aqui, ó. O N é o número de operações do eixo, tomado como padrão de 8,2 toneladas, é 2,10 na sétima. Isso aqui é importante para quê? Para a gente achar qual é a camada de revestimento e para a gente lançar dentro do gráfico. Espessura do revestimento. Opa, maravilha! Então aqui eu nem precisei usar a tabelinha lá, ele me deu que o revestimento vai ter uma espessura de 10 centímetros. Os coeficientes estruturais para os respectivos componentes do pavimento, sejam eles revestimento, base, subbase, tem. Ou seja, aqui é o coeficiente de equivalência estrutural. A camada de revestimento tem uma equivalência igual a 2, ou seja, ela é 2 vezes mais, protege 2 vezes mais do que uma camada granular simples. Já as camadas de base e camada de subbase, coeficiente estrutural 1, ou seja, são camadas granulares, ok. Bom, considerando o material disponível na região, o pavimento desse trecho da rodovia foi especificado segundo o perfil abaixo. Veja que eu estou vendo aqui revestimento, estou vendo aqui base, estou vendo aqui subbase, não estou vendo aqui reforço do subleito. Então, não existe. Aqui abaixo já é o subleito. Ou seja, são 3 camadas. Eu disse que nem sempre eu preciso ter todas as camadas. Reforço, subleito, depois subbase, depois base, depois revestimento. E aí, algumas informações aqui. Olha. O revestimento é em concreto betuminoso, com espessura R. Para mim, nem precisaria falar isso, já que me deu a espessura dele, está aqui, 10 centímetros, e já me deu o equivalente estrutural, que é igual a 2. A base, estabilizada granulometricamente, constitui brita graduada, com um CBR de 100% e uma espessura B. Opa, que maravilha! Minha base é boa. Minha base tem um CBR de 100%. Eu precisaria ter, por regra do DENIT, 80%, porque nós estamos falando aqui de mais de 20 milhões. Acima de 5 milhões, que é 5, 10 na 6, eu teria que ter aqui, no mínimo, 80 pelo método do DENIT. Tem 100, tá maravilhosamente bem. E eu já tenho, inclusive, a camada de revestimento que protege. E eu tenho uma subbase, tá aqui, ó, subbase, com solo granular, espessura HB de 12. Então, meu CBR aqui é 12%. Opa, isso seria, do ponto de vista do DENIT, errado também. Então, aqui ela está falando que essa camada aqui está em desacordo com o DENIT e que o CBR dessa subbase também está em desacordo com o DENIT. Beleza, ele não está me perguntando se eu estou respeitando ou não o DENIT, ele fala, essa camada tem CBR igual a 12. E eu lembro para vocês, no dimensionamento do subbase, se tiver CBR acima de 20, sempre vai ser tomado como 20, é como se existisse pior caso.
Agora, neste caso aqui, CBR 12, eu vou falar que o CBR é 12, eu não posso falar que esse CBR é 20. Então eu vou dimensionar como se ele fosse 12. Maravilha. Ele dá as expressões, né, as inequações, nem precisaria, porque isso aqui é até bem lógico. E aí ele fala, onde H é a espessura total do pavimento, em termos de base granular 1, e CBR de subleito de areia igual a 5%. Opa, então o subleito me deu outro dado. CBR é um subleito de areia, 5%. E H20 é a espessura do pavimento acima da subbase, em termos de K igual a 1, e um CBR da subbase igual a 12, eu já tinha, então é isso que eu precisava. CBR 5%, CBR 12%, CBR 100% e camada de revestimento. Esse CBR aqui da base nem me interessa, porque quem protege ele é o revestimento. E o revestimento é tabelado, ou já foi aqui nesse caso, dado pela estrutura, dado pela questão. Os valores de B e HB, ou seja, o que ele quer saber? B e HB, maximizando a economia no dimensionamento, são, em termos de centímetros, respectivamente. Pronto, dimensionamento, então, da estrutura. Isso é judiar, fazer isso numa questão objetiva. Deveria ser mais um perfil de discursiva. Mas vamos lá. Primeiro, qual é o meu N? 2/10 na sétima. Se ele não tivesse dado, ele teria que trazer essa tabelinha para a gente. 2/10 na sétima ficaria aqui, ó, concreto betuminoso, ó, entre 1/10 na 7 e 5/10 na 7. Um concreto betuminoso que eu tenho que usar obrigatoriamente com 10 centímetros de espessura. Mas ele já tinha dado isso no problema, ele falou, gente, a camada de revestimento é 10 centímetros. Se não tivesse dado, olharia aqui e já saberia que era 10 centímetros. Ora, é um concreto betuminoso que eu vou usar. Então, qual é o meu coeficiente estrutural? Aí eu já vou para o coeficiente de equivalência estrutural. Base ou revestimento de concreto betuminoso, na verdade, eu tenho um coeficiente K, que é 2 vezes uma camada granular. Tá aqui também, a questão já tinha trazido para nós, isso aqui foi dado. Maravilha. E os coeficientes estruturais da base e da subbase? A questão também já tinha dado. Ela poderia simplesmente falar, são camadas granulares. Teria que saber que o coeficiente estrutural é 1. Significa que eu não preciso adequar a minha inequação com os termos aqui de coeficiente estrutural. Porque esses caras aqui, ó, da base, são 1, da subbase também 1. Veja que essa última expressão aqui até desaparece, porque ela é para dimensionar o quê? Ela é para dimensionar a camada HN, que é reforço do subleito. Essa camada não existe nessa estrutura, então fiquei com essas duas inequações de cima. Bom, tendo os dados que a gente viu antes, de posse desses dados, eu vou ter que verificar qual é de cima para baixo. Já defini R, preciso definir agora B. Como que eu defini o B? Primeiro eu tenho que ver tudo que está abaixo dele, ou seja, toda essa camada aqui abaixo, e ver quanto que eu preciso para proteger toda essa camada de baixo. Então eu preciso ver H20 no gráfico. 99,9% das vezes, o que eu tenho que fazer? Pegar o número de eixos, número de passagem do eixo padrão, bater no CBR 20 e jogar para cá. Por quê? Porque 99% das vezes, obrigatoriamente, eu teria que ter uma subbase com CBR de maior ou igual a 20. A questão é maluca. Falou que um CBR é 12 para a subbase. Nem poderia. Mas tudo bem. Esse H20, que está aqui, protege daqui para baixo todo mundo. Ou seja, subbase, reforço subleito, subleito. Para proteger esses caras, eu pego desta camada, o CBR, que é 12%, e falo, olha, para proteger ela, eu preciso de 40 centímetros. Significa que eu peguei o N, esse aqui é o meu N, rebati no 12, que é o meu CBR, e peguei a camada. Então essa camada precisa de 40 centímetros, porque o CBR dela é 12. Maravilha. Se precisa de 40, então eu tenho R, tenho KR, tenho KB e tenho agora este valor aqui, que é 40 centímetros. Então, eu só preciso isolar B. Isolando B, eu tenho que B, pela equação, ele precisa ser maior ou igual a 20 centímetros. Este é o dimensionamento. Para o DENIT está ok, eu poderia adotar 20 centímetros. Agora, para a questão, ela falou, olha, a camada mínima admissível aqui é 22. Se a camada tem que ser maior ou igual a 20 e tem que ser maior que 22 obrigatoriamente, o mais econômico seria adotar 22, que já é suficiente. Ora, já tem o R, já tem o B.
Agora eu preciso definir a camada da subbase, que é essa camada aqui. Qual é a espessura H20? Vamos lá, vamos definir. Seguindo a lógica, qual que é a lógica? Agora eu preciso achar o HN, que é o que protege todos esses caras aqui de baixo. Na verdade, protege a camada imediatamente inferior, né? Deveria ser o reforço subleito, só que essa camada não existe. Então, é como se todo esse HN protegesse o meu subleito, que tem CBR de valor M. Qual é o valor que a questão deu para o subleito? O IS do subleito, de acordo com a questão, é 5%. Então, qual é a camada aqui HN? É um H que eu substituo N por 5, porque a camada abaixo dele tem 5% de CBR. Eu venho aqui no mesmo valor de N, acho o CBR igual a 5, rebato aqui, preciso de 70 centímetros para proteger a camada inferior. No caso, a camada aqui já é diretamente o subleito. Então, jogo na inequação. Ora, R vezes KR, já tenho. B vezes KB, já tenho. Agora, defino o H20, que é a espessura da subbase, vezes o coeficiente estrutural que o professor, que a questão já tinha dado, que é 1. Aqui. Isso tudo tem que ser maior ou igual a 70. Resolvendo a inequação, H20 tem que ser maior ou igual a 28. Ok, 28 é maior que 22? É, então é a camada que eu irei adotar. Dessa mesma forma, eu poderia fazer mais uma vez, se existisse a camada de reforço, que aí eu calcularia o HM com base no CBR do subleito, tá ok? Porque se existissem todas as camadas, o HN seria com base no CBR do reforço do subleito. Aqui eu já fiz direto no subleito. Essa questão poderia ser mais completa, vocês entenderiam o exemplo completo do dimensionamento. Mas aqui faltou só a última camada, que seria utilizar essa última inequação aqui, para determinar a camada de reforço do subleito. Então vejam que o dimensionamento das camadas é feito de cima para baixo, começando lá do revestimento até a última camada, neste caso aqui foi a camada de subbase. Pronto, revestimento 10 centímetros, base, calculei 20, mas o mínimo é 22, e o HB, né, que ele chama aqui de HB, que geralmente o DENIT chama de H20, é 28 centímetros. Por isso, para a camada B e HB, ele já tinha o R dado de 10 centímetros, ficou aqui 22 e 28, gabarito letra E. Recomendo vocês pegarem o manual de dimensionamento, tem lá uns 4 ou 5 exemplos, e aí, bem simplesinho, você vai ver como que calcula. É o método, é o manual que eu coloquei aqui no início da aula, só para que vocês não fiquem com dúvidas. Então, fazer mais umas 2 ou 3 vezes. Este aqui é o manual, DNR, de dimensionamento de pavimentos flexíveis. Pega ele, faz ali os exemplos, já são comentados, e você já está pronto para resolver questões discursivas sobre esse assunto. E claro, as teóricas você já sabe fazer com base nas nossas aulas. Um abraço, boa sorte e até a próxima.